Modesto, Edna. Sejam bem-vindos, Neide, Vilene. Elísio. Boa noite, Rúbia, Ney. Boa noite, Mário, Dona Daci. Obrigada, o batom, filho. Deixa eu convidar nosso palestrante aqui. Cantor? Cantor? Nosso amado, né? Meu esposo maravilhoso. Tudo bem, Águida? Boa noite. Boa noite a todos os amigos e amigas aqui presentes. Que alegria estar aqui de volta. Tudo bom, Luciol. João? Tá ouvindo Tá me direito? ouvindo? Tô. Sim. E você? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo também. Ótimo. Maravilha. Hoje eu coloquei meu esposo cantando pra gente, né? Pra poder dar uma alegrada. Animada, é isso aí. Parabéns mais uma vez pela notícia, pela saúde, pela sua família. Que Deus continue protegendo e fortalecendo a todos vocês para continuar a nossa jornada aqui na Terra. Ainda não acabou, não. Tem muita coisa Não pela posso frente. parar, não. Deixa só eu trocar aqui essa... Agora que eu percebi, desculpem. Eu vou trocar. Pronto, voltou? Deu certinho? Tudo certinho. Pronto, é porque a outra internet, às vezes, ela falha. Então, para não parar durante a sua fala, eu preferi já fazer a troca. Tudo bem. Não vai falhar, não. Temos certeza disso. Não, vou fazer a leitura do nosso evangelho aqui. Tô meio de banda, mas vamos lá. Vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 20. Os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: Graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhe estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar, vós que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento,
a fim de que não usurpam mais o salário dos servidores corajosos, porque é aquele que não recuarem diante de suas tarefas vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então somos nós os trabalhadores da última hora? É verdade. Os obreiros do Senhor. Com certeza. Deixa eu fazer a nossa prece para você poder iniciar, para a gente aprender mais. Amém. Divino e amado Mestre Jesus, nos encontramos aqui, Pai, em nome do Senhor, para aprendermos um pouco dos seus ensinamentos, rogando a tua proteção e as tuas bênçãos. Que tenhamos uma noite de aprendizado, de harmonia e de muito discernimento. Que o Senhor possa inspirar o nosso irmão João, para que nos toque, como sempre, com suas sábias palavras, tão singelas e tão tocantes. Que nos proteja a todos e ilumine a todos que aqui chegaram. Que assim seja. Que assim seja. E eu agradeço mais uma vez e digo que a palavra é toda sua. Ok, muito obrigado, Águida. Que bom, mais uma vez quero enfatizar aqui a alegria de estar nesse momento com você, com todos os amigos aqui presentes nessa live, falando sobre um tema do Evangelho e agradecer a Deus a oportunidade também de estudo, de aprendizado, pela saúde, que é tão importante, nós sabemos disso, pela família e todas as experiências que nós estamos vivendo hoje, neste mundo que habitamos, porque é fundamental também a gratidão. E esse é o papel de todos nós aqui, espíritos em evolução. Agradecer a Deus, com certeza, pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, por tudo que Ele nos oferece em abundância. E que possamos, nesta noite, refletir, fazer algumas reflexões sobre esse tema tão relevante também para todos nós que temos aqui relacionamentos, que nos relacionamos uns com os outros, seja relacionamento afetivo, amoroso, profissional, familiar, fraterno. Todas as relações são importantes, sim, mas que nós saibamos que o que conecta cada uma delas é Deus. É esse amor divino que se derrama sobre todos nós. Então, que possamos hoje estar atentos a essa mensagem, que possamos também estar aqui receptivos e de braços abertos para reconhecer o que Deus nos faz a todo momento. Então, o tema de hoje é: não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá existem algumas reflexões sobre a indissolubilidade do casamento, sobre o divórcio, e é o que nós vamos falar hoje aqui. Mas, para início, nós precisamos contextualizar o atual momento que nós vivemos no planeta Terra. Nós vivemos hoje um momento de crise, aliás, diversas crises. Ultimamente, essas crises nós podemos aqui enumerar como sendo crises políticas, sociais, econômicas, religiosas, e até mesmo, por último agora, uma crise sanitária, por conta do coronavírus. Mas a principal crise que hoje nós enfrentamos, que hoje a humanidade atravessa, é a crise da afetividade. Somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta e vemos o quanto estamos solitários. Solidão em família, solidão a dois, solidão pela falta de amor ao próximo, pelo egoísmo, pela indiferença. Solidão a todo instante e a todo momento, preocupando-se cada um, única e exclusivamente consigo mesmo. E as justificativas são diversas, porque sempre alegamos que não temos tempo para parar, conversar com alguém, ouvir
para abraçar, ou simplesmente contemplar um momento, um instante, e sentir a energia um do outro, e as inúmeras atividades que temos nos consomem a todo momento, são compromissos e mais compromissos, agendas e mais agendas a cumprir. E o resultado é o isolamento dentro de si mesmo. A desvalorização, deixamos de valorizar também a família, as relações, e o aumento de todos os tipos de violência que estamos acompanhando também no planeta. Os conflitos de toda a ordem. E a pandemia surgiu como uma espécie de freio de arrumação. Como a dizer assim, vamos chamar a atenção de todos vocês agora sobre as vidas que vocês estão vivendo. E é exatamente isso que Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, sabedoria, tem feito por todos nós. Então, é como dizer que nós precisamos olhar para dentro de nós e para o outro. E compreender que as relações humanas e o seu objetivo e tudo isso que nós estamos fazendo aqui tem uma razão primordial. Tem um porquê, tem um para quê. E é exatamente isso que Kardec também pergunta aos espíritos, na questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos vão dizer claramente que Deus nos proporciona a encarnação com a finalidade de nos fazer alcançar a perfeição. E para isso vamos ter que enfrentar, sim, algumas expiações. E é exatamente essa tarefa de enfrentar essas dificuldades, esses problemas, essas vicissitudes, como eles vão dizer, que é exatamente a alternância entre o bem e o mal, entre o dia e a noite, entre a saúde e a doença, que nós vamos aprendendo uns com os outros e aprendendo também a nos aperfeiçoar a cada dia. Então, essa é a grande finalidade. Mas, para que isso aconteça também, é necessário que a gente concorra com a construção da obra divina também em nossos corações. Não adianta apenas trabalhar externamente. Não. Internamente. É o principal, inclusive até. E esse é o grande problema, porque ainda não conseguimos cumprir esse objetivo divino. Não conseguimos realizar da forma como deveria ser realizado. Por conta ainda das nossas imperfeições, que continuam dificultando esse progresso, continuam atrapalhando e atrasando. Exatamente no primeiro desafio desistimos, às vezes nos cansamos ou ficamos com preguiça. Porque suportar essas vicissitudes humanas é realmente cumprir a lei de amor. É realmente passar a se amar, a amar o outro na dificuldade, no problema, na doença, na tristeza. E é esse o grande papel também do espírito que busca se iluminar. Mas será que a gente se ama de verdade? Porque muitos dizem amar o marido, a esposa, o companheiro, a companheira. Mas para amar o outro é preciso primeiro se amar, como vai nos dizer Jesus. E é essa agora a nossa grande missão também. Passar a se amar, passar a se gostar, mesmo com todos os defeitos, com todas as imperfeições, com todas as dificuldades que a gente tem, que é natural, porque ainda estamos em evolução. Então é se olhar nesse espelho e se ver como alguém que precisa do carinho, do afeto, dessas relações que a gente precisa estabelecer também uns com os outros. Porque se a vida é uma escola, os relacionamentos afetivos são verdadeiras universidades. Nós precisamos passar, por assim dizer. Precisamos concluir. E assim vamos também achando que o outro que vamos escolher é alguém perfeito, maravilhoso, alguém que não tem qualquer erro a ser corrigido, por assim dizer. Mas nós vimos que não é bem assim. Porque é essa projeção que nós fazemos, é essa imagem que nós temos às vezes. E geralmente quando a gente conhece alguém, a gente projeta isso na pessoa, idealiza essa pessoa como sendo perfeita. E é o que Jung
vai dizer na psicologia analítica, que é o que se chama de projeção. Nós criamos um ideal, algo que seria perfeito e maravilhoso, mas que só existe na nossa consciência. Porque nem nós somos perfeitos. Só que mais cedo ou mais tarde a gente vai descobrir quem é exatamente aquela pessoa que a gente imaginava. E é, como se diz, basta conviver com o outro para a gente perceber como é cada um. E como se diz no ditado popular também, para se conhecer alguém de verdade é preciso você comer 1 quilo de sal junto. E às vezes é até pouco 1 quilo de sal. Porque no final das contas você vai descobrindo que é aquilo dali. Em Minas a gente fala uma saca, que é aqueles sacos de 50 que tem que comer uma saca de sal, que aí dá para saber. É verdade. Então uma saca, não sei quantos quilos, imagina, a gente já coloca um pouquinho, a gente já coloca um pouquinho de sal, já sente que a comida fica difícil de ser digerida, imagine, com uma saca, né? Então, por isso que o outro funciona, na verdade, como o nosso espelho, a refletir a nossa imagem, a nossa sombra, como vai dizer Jung também, que é aquela parte que a gente coloca debaixo do tapete, aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente se esconde, mas existe, está ali, e a gente precisa enfrentar isso. Então, como exigir essa perfeição do outro, se ainda não temos, ainda sequer, os primórdios, os primeiros passos dessa perfeição? Então, Jesus vem nos mostrar exatamente que nós não precisamos nos tornar perfeitos para saber amar. É por isso que ele veio à Terra, para ensinar às criaturas o verdadeiro amor. O amor incondicional. Que na verdade não é o amor dos anjos, o amor das criaturas celestiais, mas é o amor sem julgamento, o amor sem o egoísmo, o amor sem vaidade. É aquele amor de alguém que ama incondicionalmente, que sabe que tem defeitos, que sabe que tem problemas a resolver, e que simplesmente ama e não pede nada em troca. E essa é sem dúvida a meta da humanidade. A meta de todos nós aqui, enquanto habitantes desse orbe. Então, não adianta a gente dizer que não precisa do outro, não adianta a gente se queixar, reclamar e dizer, não vou mais me relacionar com ninguém, como se não houvesse alguém que pudesse encaixar, como já diria uma professora minha do passado. Sempre vai existir um sapatinho velho para um pezinho doente. Com certeza. E é exatamente isso que a gente precisa ter também em mente. Então a gente precisa do outro até para ter raiva, para a gente se aborrecer. Mas marido foi feito, ó, a gente brinca muito, marido foi, mulher, né, foi feito para 2 coisas, passar raiva e fazer falta. Por aí. Então, por aí. Nós vamos no amor e na dor, então a gente vai fazendo raiva e vai fazendo falta. É verdade. Então nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres gregários, estamos aqui para nos relacionar, viver esse atrito, literalmente. Porque se não houver atrito, não vamos conseguir polir. É como a pedra que está na beira de um rio. Quando ela chega na beira de um rio, está pontiaguda. Mas a água vai passando e aquela pedra vai rolando naquela margem e vai ficando polida, arredondada. Assim somos nós. Com a convivência intensa, permanente, contínua, vamos também nos polindo, burilando os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente precisa ter enquanto espírito imortal que somos, para seguir a nossa caminhada, para seguir a nossa jornada. Daí a importância das relações afetivas, porque a vida é como tudo isso que nós precisamos para crescer e aprender a todo momento. Então, considerando a necessidade dessas relações, fica muito claro a importância também do casamento. A importância a gente fala do casamento como um vínculo entre 2 pessoas que vão conviver e compartilhar sentimentos, experiências ao longo da sua vida, das suas vidas. Então, ainda que esses sentimentos não sejam os melhores, como a gente gostaria que fosse, mas vai continuar havendo uma troca. Sempre haverá uma via de mão dupla. Então,
que é necessário para o aprendizado de cada um. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Cada um no seu estágio evolutivo, cada um buscando o seu amadurecimento, ainda que de forma inconsciente, porque amadurecer, na verdade, o amor é uma escolha madura e nem sempre estamos maduros o suficiente para realizá-la. E é exatamente esse o desafio. Amadurecer enquanto ama, amar enquanto amadurece. Então, acaba sendo uma via sempre de mão dupla, onde nós estamos trocando, dando e recebendo algo em troca. Por isso que Jesus disse, não sereis senão a mesma carne, e vós não separeis o que Deus uniu. O que ele quis dizer com isso? Quando duas criaturas se unem, quando duas pessoas resolvem estar juntas. Jesus se referiu a uma união segundo a lei divina, a lei imutável, e não segundo a lei dos homens, que é aquela lei voltada para a conveniência, para os interesses, para as preocupações materiais, para as nossas deficiências ainda, enquanto espíritos humanos, para as nossas falhas, para suprir as nossas lacunas íntimas, e não aquela lei divina, que é a lei de amor, que todos nós sabemos, que vincula as criaturas pelos laços de afeição, de simpatia, pela comunhão de ideias, de pensamentos, de gostos. E às vezes nos deparamos com alguém e achamos que esse alguém tem tudo a ver conosco, mas não passa de uma análise superficial, que não tem qualquer profundidade. E logo em seguida as consequências, porque não paramos para observar esses pré-requisitos, por assim dizer. Não é exigência, não é nada que possa ultrapassar o bom senso, a lógica, não. É saber que nem todos são iguais, nem todos se aproximam por essas afinidades, mas sim por conta de outras questões humanas ainda, porque estamos na carne. Então, essas afinidades estão realmente ligadas a uma verdadeira união, que é a união promovida por Jesus, e a qual ele defendeu o tempo inteiro. É a união do amor. É a união onde nós vamos ter a compreensão, onde nós vamos ter a compaixão, onde nós vamos saber perdoar, porque conviver é aprender a perdoar. Em algum momento da vida, nós vamos ferir e nós vamos ser feridos. E aquele que não aprendeu ainda a perdoar, precisa aprender urgente, porque senão não vai conseguir conviver com ninguém. E assim como disse também os Espíritos, quando Kardec pergunta, na questão 695, o casamento, quer dizer, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? E os Espíritos vão dizer que não. É um progresso na marcha da humanidade. Então, no momento em que o Espírito passa do estágio primitivo e passa a razão, a desenvolver o raciocínio, também os sentimentos começam a serem aprimorados. E o casamento, a união entre dois seres, e os Espíritos deixam bem claro, faz-se necessário. E é importante para a marcha da humanidade. Mais adiante ele pergunta na questão 696, qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? E os Espíritos são claros em responder, o retorno à vida animal. Então, retornar à condição de seres irracionais, a essa altura do campeonato, mesmo assim, os animais se reúnem para formarem famílias, ainda que de forma precária, mas por conta do instinto, seguindo o instinto, que é também uma espécie de um sentimento precário, ainda em desenvolvimento, mas que já está ali o germe divino desta união, deste amor que vai se perfazer ao longo das existências com a evolução. Então, os animais se reúnem para sobreviver, para se alimentar, para se defender. Então, logo, conseguem alcançar o objetivo, cada um segue o seu caminho. E mesmo assim, muitos permanecem. E temos notícia disso. Que na natureza, no reino animal, muitos permanecem juntos, unidos por longos anos.
Então, já estava ali o embrião para o ser humano, para perceber que nós precisamos buscar essa aproximação uns com os outros. Por isso que todos nós temos responsabilidades também e compromissos nessas relações afetivas. E não importa o tipo de convivência, seja como ficante, como namorado, noivo, casado, todos temos sim que agir com o outro da mesma forma que gostaríamos que o outro agisse conosco. Tem até uma história que um amigo uma vez me contou, eu não sei se é verdade, ele disse para mim que depois de algumas decepções, ele disse, olha, João, agora eu só namoro se for para casar. Quer dizer, é algo que tem lógica também. Com certeza. Porque quando a gente pensa nessa relação, nesse vínculo, existe também uma responsabilidade. O que é que eu estou prometendo? O que é que eu estou esperando? O que é que eu estou desejando? Né? Então, tudo isso dentro daquele casal, dentro daqueles seres que estão unidos, temos também essa responsabilidade. E uma vez perguntaram também a uma mulher por que ela não queria casar. E aí, isso é um conto. E ela disse que ela ainda não tinha casado porque ela não tinha encontrado o homem ideal. E aí a pessoa pergunta, mas me diga uma coisa, será que você é a mulher ideal para esse homem que você está esperando? Então, é exatamente isso que às vezes a gente fica criando. E a convivência um com o outro nos traz essa experiência de autoconhecimento, de aprendizado, de saber quem somos, de saber o que é que nós desejamos. Porque nem tudo, como diria Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é esse o princípio também, até nas escolhas das relações, das companhias. E não imaginar que vai existir alguém ideal, perfeito, ou uma alma gêmea, como Kardec pergunta também na questão 298 do Livro dos Espíritos. Será que existe alma gêmea? E os espíritos vão dizer que não existe. Não existe, existem sim espíritos que se afinam por essa comunhão de pensamentos, de sentimentos. E alguns palestrantes até chegam a dizer que no início são almas gêmeas, depois se tornam algemas e depois almas que gemem. Porque são tantos problemas, tantas dificuldades que acabam se aprisionando nesse sentido, ao invés de estar unidos por um sentimento muito maior, muito mais sublime, para que tragam para as suas relações também as soluções. Porque problemas todos vamos ter. Problemas todos vamos ter. Não existe aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, a felicidade perfeita. Já nos disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. E é por isso que as uniões também não são perfeitas, como as uniões dos anjos, dos espíritos dos mundos mais superiores. E é por isso que nós ainda vivemos também conflitos, dificuldades. Tem até um livro interessante que fala sobre os tipos de casamentos, que é de Martins Peralva, estudando a mediunidade. E ele classifica, ele exemplifica em 5 tipos de casamentos. Os casamentos acidentais, provacionais, casamentos afins, enfim, transcendentes. Mas esses casamentos transcendentes, onde almas que praticamente a gente poderia considerar gêmeas se reconhecem, se encontram para realizações imortais, ainda é muito difícil. Não é impossível. Nós temos exemplos também. Mas é possível na medida em que também nos encontramos nessa condição. Mas se a maioria de nós ainda não está nessa condição, como então alcançar um tipo de relacionamento assim? Por isso que a construção de uma relação amorosa tem também como finalidade o crescimento, o progresso das pessoas envolvidas. Então, à medida que outros espíritos vão chegando nessa união, é o que a gente chama de família, vai se tornando também um local de treinamento, de exercício desse amor divino, do amor universal, do amor incondicional que o Cristo veio nos ensinar. E é através dessa renúncia que vamos fazendo uns com os outros, do sacrifício, do perdão, que o amor vai se construindo
e vai unindo também os corações. É esse o significado de amor, é união. Mas será que o casamento é uma condição também necessária para a gente ser feliz? A gente vai saber que não. Porque diversos espíritos também já tiveram missões aqui na Terra, não contraíram matrimônio, não tiveram casamentos, e, no entanto, continuaram sua trajetória e foram felizes também. A gente fala aqui dos espíritos mais evoluídos, Francisco de Assis, o próprio Cristo e tantos outros. Então, o divórcio é uma lei. O divórcio é uma lei humana, como a gente pode perceber. Então, estar ou não estar casado é uma questão também de cada um. Então, a doutrina espírita não é contra também o divórcio, como vai nos dizer Kardec no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o divórcio é uma lei humana e tem o fim de separar aquilo que já estava separado, de fato. Não é contrária à lei de Deus. Não é contrária à lei de amor. Não. Uma vez que não se reforma aquilo que os homens mesmos fizeram. Então, não é o caso das relações, dos casamentos, vamos dizer assim, sob o amor divino, onde não há qualquer possibilidade de divórcio. Por quê? Porque não tem nada escrito em lugar algum. Não tem nada registrado no sentido de dizer as pessoas não podem se separar. Mas elas mesmas jamais se afastarão umas das outras. Porque aquilo que une cada uma delas é algo muito mais forte do que qualquer desafio, do que qualquer obstáculo. E assim como disse Jesus também, que o que separa, na verdade, os homens é a própria dureza dos corações. Ele disse isso. Então, é por conta ainda do nosso egoísmo, da nossa dificuldade de aceitar, de ceder. É por isso que acontecem tantos divórcios, tantas separações, tantos afastamentos. Inclusive no Brasil, as estatísticas nos últimos anos é de que a cada 3 casamentos existe um divórcio. É uma média alta, considerando as estatísticas passadas. No entanto, é necessário a gente também considerar que existe aí uma mudança de mentalidade, de cenário social, econômico, né? E também vivemos no chamado amor líquido. É aquele sentimento que é superficial, que se esgota na menor contrariedade. Como vai dizer o título de uma obra de Zygmunt Bauman, se eu não me engano, é Amor Líquido. E ele fala das fragilidades dos laços humanos, do quanto ainda estabelecemos essas relações pautadas em coisas que são muito frágeis, que não têm qualquer durabilidade. E os espíritos já abordaram toda essa realidade e nos mostraram também que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. É ainda essa dificuldade de perceber o outro, de ter aquele amor que vai nos aproximar, que vai nos trazer também um pouco de alento, de paz. Ainda estamos vivendo tão acelerados, na velocidade da internet, como se nada pudesse esperar ou aguardar. E não é nada relacionado ao progresso tecnológico, ou à independência das mulheres, ou mesmo à liberdade sexual, mas sim em relação a isso, ao egoísmo. Essas estatísticas que nós estamos acompanhando. Por isso que, não havendo simpatia, afeição entre as pessoas no casamento, a separação acaba sendo também necessária, né? Uma vez que não se respeitou essa lei divina de amor. Então, valorizou-se muito mais outras intenções. Infelizmente, nem todos têm também essa lucidez, essa capacidade de identificar a presença do egoísmo nas suas relações. Porque estão tão preocupadas consigo mesmo que não percebem. E é por isso, por isso que é comum a gente ver nos relacionamentos pessoas adoecidas, que abrem espaço também para o ciúme, para a possessividade, para as traições.
e uma série de outras carências afetivas que existem, e a gente sabe disso. E Emmanuel vai nos dizer, através do livro de Momentos de Ouro, com Chico Xavier, ele vai falar sobre as lesões afetivas. Ele vai nos falar sobre o respeito que nós devemos uns aos outros na vida, em particular. Que não devemos causar prejuízos, que não devemos agir de forma irracional nessas relações, porque ainda não conseguimos amadurecer afetivamente a ponto de perceber, bom, eu só posso ir até aqui. Daqui em diante é o espaço do outro. E essa compreensão também de que temos que respeitar o espaço do outro faz com que essa relação seja também muito mais amorosa, muito mais compreensiva. Então, ou mesmo outras questões que às vezes a gente pode suscitar, as dificuldades financeiras, enfim, as dificuldades que vão acontecendo ao longo da convivência. É saber esperar, é saber ouvir. E estamos vivendo num período que está testando, literalmente, essas convivências. Porque as pessoas que antes trabalhavam o dia inteiro, que só se viam à noite, ou mesmo somente no horário do almoço, já chegavam em casa cansados para dormir, enfim, tiveram que ficar dentro do lar, dentro da casa. Muito embora agora estamos tendo uma abertura, retomando a vida normal, o novo normal, como costumam dizer, mas vivemos alguns meses intensamente. E essa convivência intensa produziu também diversos efeitos, diversos resultados. Positivos em alguns aspectos, negativos em outros. Porque precipitou também alguns afastamentos que, na verdade, já estavam prestes a acontecer. Por conta exatamente dessa falta do amor. Enquanto que aproximou, estreitou também outras relações que andavam cambaleando por conta de questões pequenas, bobas, mas que com essa convivência mais intensa trouxe perto um coração do outro, dando um pouco mais de calor para aquilo que ainda poderia ser esfriado um dia, mas com certeza trouxe também uma base mais sólida. Essa base é importante para continuar a convivência. Não existe nada pronto e acabado. A todo momento estamos nos conhecendo e conhecendo o outro. Ah, porque eu convivi 20 anos e me divorciei. Ah, eu vivi 30. O tempo em si. Mas será que conviveu verdadeiramente esses 30 anos? Intensamente? E é essa a nossa busca por esse aprimoramento dentro do convívio, do lar, da família, do relacionamento. Então, é importante também falar dessas lesões, porque a todo momento estamos ali alfinetando o outro, futucando, causando uma dor, uma ferida, e aquilo dali fica abafado e a gente não sabe, até que um belo dia o balde transborda, o copo transborda. E aí? Como reagir? Como agir numa situação como essa? Às vezes a situação toma uma proporção tão grande que não conseguimos contornar. E o resultado não seria diferente, a não ser o afastamento, o divórcio, enfim. Ou mesmo dando espaço a outros relacionamentos que vão acabar nos afastando daquele coração tão amado, tão querido, e que provavelmente tinha também um plano divino ali por trás. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade também de agir, de escolher. E Deus considera todos eles. É por isso que é importante falar também daquelas pessoas que assumem um comportamento de ciúmes, que demonstram insegurança, baixa autoestima, comprovando, na verdade, o medo que alimenta também as suas relações. Mas o medo que é criado por ela mesma.
pela própria pessoa. Então, são pessoas, às vezes, que não se sentem merecedoras do outro e que provavelmente também já sofreram lesões afetivas, já tiveram também uma estrada sofrida ou ainda sofrem. Então, nesses casos, quanto mais, às vezes, as pessoas tentam conversar, explicar o que está acontecendo em relação aos ciumentos e às ciumentas, as pessoas que têm esse tipo de sentimento, ela sempre está pedindo mais informações, justificativas, e é difícil convencer. Então, a melhor coisa nesse caso é tentar mudar de assunto, é tentar dizer, inventar uma história, não de criar algo negativo, mas dizer, por exemplo, ô fulana, e aquela televisão na casa de sua mãe, né? Ou então mudar o assunto, porque isso daí vai atenuando também a maneira como a pessoa reage diante desses traumas íntimos que cada um carrega. Então, a gente não pode controlar o outro, mas a gente às vezes tenta controlar, mas a gente não pode controlar os sentimentos. E a pessoa que vive assim, ela vive eternamente estressada. Ela vive eternamente com uma tensão na sua mente, no seu coração, difícil de poder até fazer com que essa relação possa florir, possa progredir. E existe um outro aspecto também que a gente tem que colocar, que também está associado a essas dificuldades do relacionamento, que são as obsessões. Muitos relacionamentos também acabam passando por isso. As obsessões. Geralmente são processos que estão vinculados ao sentimento e que às vezes são muito complexos para a gente resolver. O quanto é difícil. Porque, imagina só, relacionamentos com pessoas que já tivemos do passado, onde magoamos, ferimos, maltratamos. E esses corações desejam vingança, não querem ver a felicidade do outro, não desejam ver a paz, a alegria, e a todo instante estão ali, próximas, tentando prejudicar. E existem situações onde essa presença espiritual exerce tanta influência, tamanha influência nos relacionamentos, que causa até perda do desejo da pessoa pela outra, desejo sexual, o desinteresse também pelo outro. E essas dificuldades são realmente enfrentadas por muitas pessoas. E dificulta até a continuidade dessa relação, do relacionamento afetivo. Induz também a agressividade. Estamos acompanhando os índices também de violência doméstica. Nós estamos aqui querendo responsabilizar os espíritos, não é isso, os desencarnados. Porque nós sabemos que as obsessões por conta da reciprocidade. Porque abrimos o campo, abrimos o espaço para que esses irmãos infelizes, ainda inconscientes, ou ainda arraigados a essas paixões humanas, se aproximem para causar problemas. É como disse Manuel Filomeno de Miranda, é a relação plug e tomada. Se eu permito que exista esse vínculo, essa aproximação, então não haverá outra saída a não ser o processo obsessivo. E aí é que vem também a irmã Dô, que vai nos ajudar a tratar um pouco mais os sentimentos, a cuidar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, das nossas emoções. Então, estamos nesse mundo para nos desenvolver esses sentimentos e trazer para a nossa alma esse amor que Deus, que Jesus veio nos ensinar. Porque ao longo das existências sucessivas, vamos alcançar uma condição melhor, a condição de espíritos puros. Vamos nos tornar, sim, aqueles anjos que se amam fraternalmente, que não é mais esse tipo de amor humano, onde as paixões, os desejos ainda precisam ser preenchidos, onde basta simplesmente observar um ao outro
ter a presença, desejar o bem. Então, nós ainda estamos nessa condição. Então, alcançar esse patamar de espíritos puros também vai esperar de nós esse esforço. E a reencarnação nos oferece, a todo momento, oportunidades para isso. Para que a gente aprenda a valorizar esses relacionamentos. Relacionamento em família, relacionamento a dois, relacionamentos com os filhos. E todas as pessoas que nós vamos conviver. Porque, mesmo diante dos sofrimentos, nós sabemos que estamos também progredindo, estamos amadurecendo e evoluindo. E ali também existe ali a semente do amor, que vai se transformando dentro de nós. Porque o amor é a lei maior. Jesus veio nos ensinar isso. Que amando a nós mesmos, aprendendo a nos aceitar como nós somos, aprendendo a nos perdoar, vamos também amar e perdoar e aceitar o outro. Então, a felicidade ela está ligada a essa perfeição, a essa capacidade que nós vamos ter todos os dias de nos aprimorar, de diminuir o orgulho, o egoísmo. Eu falo diminuir porque acabar totalmente é complicado. Então, mais algumas encarnações. Mais algumas milhares de reencarnações. Então, é necessário que a gente aprenda a alimentar esse amor dentro de nós. Porque Deus nos aproxima daqueles que precisamos estar junto. A gente tem aquela ideia, aquela noção, eu estou no lugar errado, na família errada, com a pessoa errada, com os filhos errados. Não, nada disso. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, convivendo a todo momento com as experiências que precisamos para as nossas vidas imortais. Mas será que nós estamos realmente acumulando essas experiências positivas, trazendo para dentro das nossas consciências imortais esse aprendizado que deverá ser acessado e revisto lá na frente, no futuro, com alegria, com felicidade? Ou será que ainda estamos angariando, ou melhor, acumulando a negatividade, as intrigas, as mágoas, os ressentimentos? É essa a questão que a gente também precisa rever. Porque a gente quer, às vezes, se livrar daquele que está nos fazendo mal, aparentemente mal. Mas não é bem assim. Aquilo que a gente vê como mal, na verdade, é um bem. E Deus nos coloca entrelaçados a essas criaturas para que a gente aprenda isso. E possa transmutar essa energia que ficou lá atrás, truncada, conflituosa, para uma energia mais fluida, uma energia de um sentimento que nos traga a paz, a alegria e a felicidade. Então, é exatamente essa a noção do que é separar ou juntar no dizer de Jesus. Então, o que é que Deus uniu, senão os espíritos que se desejam, que se amam, que se querem verdadeiramente? E aquilo que se separa é ainda a nossa condição humana, a nossa condição ainda primária, materialista, porque às vezes queremos criar uma relação que só existe no conto de fadas, que só existe nos livros em quadrinhos, e não existe na realidade. E como vai dizer no livro Pequeno Príncipe, só se vê bem com os olhos do coração. O essencial é invisível aos olhos. A gente ouve muito essa frase. Porque nós somos responsáveis também por aquele que nós cativamos. E a cada momento, essa convivência terá também uma repercussão na vida futura, naquilo que nós estamos plantando e que nós queremos colher lá na frente. Como será que nós queremos viver essa relação? Porque hoje podemos estar num relacionamento que não é tão bom assim, que não é 100%, que não é tão feliz, mas estamos realizando aquilo tudo que nos compete para que esse relacionamento possa realmente ser melhor, possa trazer mais alegrias. Porque às vezes sempre esperamos do outro, sempre queremos que o outro nos ofereça algo. Eu vou
ser feliz no dia que eu encontrar alguém que me faça feliz. Mas vai que de repente essa pessoa que a gente acha que vai nos fazer feliz, ela decide não fazer feliz. E aí? A gente vai ficar ali achando que a felicidade não pode acontecer? Porque, na verdade, essa felicidade está dentro de nós. E nós temos capacidade de construir. A cada momento, a cada minuto. E é isso que nós precisamos também mostrar como exemplo dentro desses relacionamentos. Hoje estamos vinculados. Porque são tantas questões que às vezes a gente aponta o outro como culpado, mas está exatamente em nós e não no outro. O problema, o cisco e o argueiro, a gente lembra de Jesus. A gente vê o cisco nos olhos dos outros, mas não vê o argueiro que está nos nossos olhos, que é muito maior. Então, a partir dessa reflexão, a partir desse autoconhecimento de quem nós somos, vamos conseguir também compreender o sentido do amor que Jesus veio nos ensinar dentro das relações humanas, dentro das entre os espíritos, porque somos espíritos. Embora hoje ocupando um corpo físico, um corpo humano, mas no futuro retornaremos para a vida espiritual. E o que é que nós vamos levar? Senão o resultado dessas relações. O que foi que nós fizemos? Será que nós amamos ou deixamos de amar quando tivemos a oportunidade? Será que nós doamos o melhor que existia dentro de nós? Ou será que fomos econômicos e guardamos para o futuro, para a posteridade, como se tivesse a esperar o príncipe encantado ou a princesa encantada? E é exatamente essa reflexão que a gente precisa fazer sobre o que é que nós pretendemos para nossas vidas, para os nossos corações. Então, que possamos, nesse momento aqui, avaliar como é que está sendo nossa conduta dentro da vida que nós escolhemos, que nós estamos vivendo. Se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem também colocar algo, fique à vontade, viu, Agda? Eu estou aqui só tentando absorver o máximo possível. Essas aulas assim, eu fico mais calada. Então é exatamente isso. Porque a vida que nós temos aqui, ela é única nesse sentido. Nós somos imortais, somos seres que vamos continuar vivendo diversas existências, mas é única no sentido da oportunidade de estar hoje com fulano, com ciclano, com beltrano. E essa convivência, qual é o sentido? Será que a gente já se perguntou? Porque às vezes não conseguimos enxergar os propósitos divinos que existem por trás de cada relação, de cada convivência, de cada aproximação que temos uns com os outros. E é sempre útil, sempre importante e necessário, cada uma delas, para que a gente possa também contribuir e receber essa contribuição. Porque às vezes nos fechamos, e impedimos até mesmo que esse bem que Deus transfere através das criaturas, porque todos nós somos aqui para esse bem, para esse amor. E nós nos fechamos, impedimos que ele adentre em nossas almas. E aí, como sair do lugar? Como avançar? Como evoluir? Se a gente não está aberto, não está receptivo. Essa compreensão é fundamental também para a nossa vida, para nosso entendimento. E um dia vamos, com certeza, alcançá-lo. Espero em Deus que sim. Amém. E eu vou pedir a você, agradecer, claro, pela sua companhia sempre, sua disposição para estar aqui conosco. E que com certeza daqui para o final do ano a gente se encontra de novo. E vamos ficando mais próximos, distantes mesmo, né? Com certeza. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e peço a você que faça a nossa prece de encerramento. Tudo bem. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão. E nesse momento
os bons amigos possam estar conosco, nos acolhendo, nos amparando em nossas necessidades mais íntimas, especialmente em família, uma vez que todos aqui temos nossas necessidades, temos também que contribuir para o bem, através do amor que existe em nossos corações. Que estejamos a semente, a fonte deste amor, onde quer que estejamos, ao lado de quem quer que seja, contribuindo também para a obra da criação divina, que é transformar o nosso orbe, o nosso planeta, transformar a humanidade num local de paz, de felicidade, transformar os corações também que ainda estão endurecidos, que ainda estão sintonizados com o egoísmo, com o mal, com a ignorância, que eles possam ser envolvidos nessa vibração de amor, de paz, de alegria. E assim, Senhor, rogamos em prece que nos abençoe, que nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. A Nós gente que agradecemos. recebe um tratamento, assim, com a prece. É verdade. Um abraço a todos os nossos amigos e amigas que estão presentes, a todos que estão aqui mandando mensagem. Um O abraço pessoal fica forte. boa noite, oi. Eu falo, ó, gente, a gente vai vendo. É verdade. Que Muito, muito possamos obrigada, viu, João? Boa noite para você. Beijo em Vilene, que você que está aqui com a gente também. Daqui uns dias é ela que vai estar aqui. com certeza. E a gente vai se falando e vamos continuar sempre em oração. Com certeza. Que assim seja. Muita saúde, muita paz para você e para toda a família. Obrigada para Deus nós todos. Abençoe a nós. assim seja.